A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Com muito orgulho, com muita satisfação, iniciamos mais um bate-papo com o Chico Aylin e hoje, de uma maneira especial, recebendo uma das pessoas industriais, empresário da mais alta cúpula do Vale do Paraíba e do Estado de São Paulo, tendo a honra de receber aqui Paulo Scaff, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo e que vem conversar um pouquinho com a gente tudo aquilo que ele pensa para o nosso Estado, que é um Estado pujante, forte, e a gente precisa de gente como o Paulo. Então vamos conversar, não quero falar muito nessa entrada, que eu prefiro esperar um pouquinho do Paulo. Boa noite, Paulo. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Chico. Eu que agradeço a oportunidade para a gente conversar um pouco. Um prazer estar aqui com você. Paulo, que eu posso dizer que é pindamonhangabense, né? E não nasceu em Pinda, né, Paulo? Mas é de coração. Está lá há alguns anos. Eu sou até vizinho dele ali de condomínio e sei do amor e da paixão dele por Pinda. Então, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua experiência de Pinda e depois nós entramos no seu plano de governo para frente também. Você sabe, se puder fazer um pouquinho disso, né? Você sabe, Chico, tem coisas na vida da gente que acontecem que são pelo destino, né? Muita gente me pergunta, e aí, como é que você veio parar em Pinda? Na realidade, eu, há 30 anos, ou mais de 30 anos, eu tinha 3 fábricas em São Paulo, em diversos locais. Eu queria centralizar num único local e que estava procurando um raio assim de 100, 120 quilômetros de São Paulo, podia ter um pouquinho mais, até no máximo 150 quilômetros de São Paulo. E eu devo ter visto uns 50 negócios. E aí um dia vim para o Vale do Paraíba, veio aqui na região e entrei em Pindamonhangaba. Quando eu saí da Via Dutra e peguei a Avenida Nosso Senhora Bom Sucesso em direção à cidade, estava um dia lindo e a Serra da Mantiqueira aberta, aquilo já me encantou, sabe? Falei, mas que coisa bonita, que vista bonita, que astral bom que tem aqui esse Vale do Paraíba. Aí, atrás estava a Serra do Mar, né, porque eu já estava indo em direção à cidade, outra beleza também. E aí eu cheguei já com muito boa vontade e fui ver o imóvel, na época era a Viés Americana, tinha uma fábrica na entrada da cidade. E foi assim que, passados uns meses de negociação, acabei comprando aquela fábrica e centralizei o parque industrial em Pindamonhangaba e, atrás do trabalho, acabei vindo ao Vale do Paraíba e Pindamonhangaba. Como eu tinha muito carinho e gostei muito, acabei comprando uma casa lá no Residencial Lessa e depois transformei a parte fabril, vendi a parte de indústria e transformei em condomínio industrial, enfim. A mesma empresa que na época era uma indústria têxtil, virou uma empresa de urbanização, enfim. E hoje, a gente piscou o olho, passaram mais que 30 anos, que eu me considero aí de Pindamonhangaba e do Vale do Paraíba. Me dá um prazer muito grande. E depois, além desse aspecto pessoal, aspecto do meu trabalho, do meu lado empresarial,
Também como presidente do SESI, do SENAI, da Fiesp, do CIESP, do SEBRAE, também nós tivemos grandes atividades aqui no Vale do Paraíba. Nesse momento mesmo, estou com uma obra, o SENAI está com uma obra maravilhosa em Jacareí, onde vai sair uma escola que pode ser comparada com as melhores do mundo. Também o nosso SESI em Jacareí, que está todo em ordem, revitalizado. Em São José dos Campos, tanto o SESI, inaugurei lá o teatro, que às sextas-feiras tem show aberto, palco aberto, junto 2, 3, 4 mil pessoas, lota, top de gente lá, tudo gratuito. Em obra para a construção de uma nova escola do SESI, em Moderno também. Em Caçapava, estamos em obra para a construção de uma nova escola do SESI. Em Lorena, iniciando, esperando uma licença ambiental. Em Pindamonhangaba, antes de eu me licenciar da presidência do SESI-SENAI, foi a minha última inauguração, uma escola de primeiro mundo. Em Cruzeiro, uma escola maravilhosa também do SESI-SENAI. Enfim, então... E a de Taubaté também, né? E a de Taubaté, que também eu ia deixar agora por último, comparado com qualquer escola, eu diria assim, melhor do que as escolas de primeiro mundo. Não há nada melhor do que uma escola como a de Taubaté, e nem na Alemanha, nem na França, enfim, de ensino fundamental, ensino básico, com a área esportiva, com a infraestrutura, com a modernidade, com os laboratórios, enfim, tudo aquilo para dar oportunidade a milhares de milhões de crianças que vão passar por essas escolas ao longo das próximas décadas e ter oportunidade de crescimento, autoestima, enfim, e vencerem na vida e terem sucesso. Quando você falou de Pinda, você passou rapidamente, mas até a questão assim, de lembrar um pouquinho, né, de saudade. E uma das fábricas que foi em Pinda foi a primeira que fabricava as latinhas de cerveja, de alumínio, né? Não. Eu quando montei em Pinda, eu fabricava tecido, estampava tecido. Era uma fábrica verticalizada do setor têxtil. Tá. Então tinha preparação, tecelagem, tinturaria, estamparia e acabamento. Era verticalizada, Tá. todo o setor têxtil, moda feminina. Inclusive era lindo, a estamparia é muito bonito quando é época de verão e a tendência de flores, você entra na fábrica, aquele colorido para todo lado, muito bonito. Tá. Beleza. E, bom, o sistema S todo, né? A gente lembra, a minha mãe, né? Eu me lembro quando a minha mãe falava que o melhor lugar para dar aula era no SESI, né? No SESI. O SESI e o SENAI são bancados pela indústria, né? E o presidente, eu sou como presidente, estou licenciado agora, considerando que sou pré-candidato a governador de São Paulo, mas o presidente da Fiesp preside o SESI e o SENAI e é diretor regional do SESI também. Por isso que ao longo desses 13 anos eu me honrei muito de estar presidindo essas, são as maiores entidades do mundo e que fazem tantas coisas boas, né? Mas falando de pré-candidatura ao governo, eu queria te comentar uma coisa, Chico, que é interessante, que eu tenho sentido. Eu viajo pelo interior, muita gente me para na rua e fala: Scaff, por que você não sai candidato a governador? Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para dizer o seguinte: eu sou pré-candidato a governador e você candidato a governador, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu só agradeço essas manifestações de carinho que eu recebo em todo canto. No momento que tem a política está tão desgastada, e o que acontece é que eu recebo carinho para todo lado, a gente me cumprimentando, querendo tirar fotos e me estimulando a ser candidato. Então isso me deixou feliz de um lado, me deixa feliz de um lado, um pouco preocupado no sentido das pessoas não estarem sabendo que eu serei candidato a governador. Eu digo serei, porque nesse momento, você sabe, Chico, não há candidaturas, há pré-candidaturas, todos são aspirantes a candidatos, porque as convenções partidárias vão ocorrer no final de julho e início de agosto. E só depois das convenções se oficializa as candidaturas, em meados do mês de agosto. Aí começa a campanha. Então, nesse momento, é o que chama, também é uma referência assim, mas não é formal, pré-campanha, ou seja, não é campanha ainda, é pré-campanha, é pré-candidato. Na verdade, são aspirantes a candidatos e que vão se materializar. Então, no caso, eu, a exemplo de todos os outros, nesse momento, eu sou um pré-candidato, mas serei candidato. E no dia 7 de outubro, certamente meu nome estará na urna eletrônica como candidato a governador de São Paulo, com muita honra. Aliás, só tenho a agradecer, porque
me licenciei no último dia 6 de junho da presidência de todas as entidades. E comecei a entrar em campo muito recentemente, e já as pesquisas mostram aí eu liderando a maior parte das regiões de São Paulo. Então eu tenho que agradecer essa confiança que o povo de São Paulo, que o eleitor de São Paulo tem na minha pessoa, agradecer os quase 5 milhões de votos que eu tive em 2014, quando fui candidato a governador também. Naquela época pelo PSB. Não, eu fui pelo MDB. Em MDB, 2014, né? eu fui candidato. Eu, na verdade, Chico, a minha entrada na política é o seguinte, eu nunca tinha ligação nenhuma com o político. Mas eu reclamava dos políticos, como todo mundo faz. Até um dia que eu descobri que não adianta você ficar de fora reclamando, você tem que entrar e fazer do seu jeito, fazer de jeito diferente, sério, eficiência, enfim. E foi aí que eu aceitei me filiar a um partido político em 2010. Na época, entrei no partido pequeno, PSB, tinha 40 segundos de televisão, mas era desconhecido, mas saí com mais de 1 milhão de votos. Então passei a ser um pouco mais conhecido. Né? Já em 2014, pelo MDB, eu tive quase 5 milhões de votos. Fui o segundo mais votado de São Paulo. E agora, novamente, sou candidato a governador. Então, eu não sou daqueles que não sabem o que quer, não. Eu não sou daqueles que quer, um dia quer ser candidato a presidente, outro dia quer ser prefeito, outro dia... Não, eu sei bem o que eu quero. Eu quero, se o eleitor de São Paulo der uma oportunidade, e se for a vontade de Deus e estiver no meu destino, eu quero ser governador de São Paulo. E transformar esse estado num estado que sirva como exemplo para os outros estados brasileiros e até para outros países do mundo. Essa é a minha vontade. Não, e o que você tem feito no Sistema S, se você fizer 30% no estado, tá bom. Não precisa mais, né? Deus me ajudou muito, eu consegui fazer muita coisa no César, no Senai, no Sebrae. É reconhecido por um estado mais do que 120 escolas, todas de primeiro mundo. Essa escola de Taubaté, que dá para todo mundo que nos acompanha visitar, igual a essa, esse é um projeto vertical, porque o terreno não dava para fazer um projeto horizontal, mas seja um projeto horizontal ou vertical, na mesma, as escolas de primeiro mundo, nós temos 120 escolinhas como essa aí, que põe inveja a alemães, suíços, americanos, porque eles não têm uma escola de ensino básico melhor do que essa de Taubaté, ou melhor do que essa de Pindamonhangaba, ou de Cruzeiro, ou de São José dos Campos, enfim. Então, para mim, foi um motivo de muito orgulho. Talvez isso tenha me estimulado mais ainda a estar na política para poder servir. Um momento muito ingrato para a política, com imagem dos políticos, com imagem muito ruim e tal, sim, mas você tem que saber separar o joio do trigo. Não é porque é político, então não presta. Não, há uma democracia com política, e política é feita com políticos. Nós temos que saber respeitar aqueles que merecem respeito. Essa história de político que é filiado a partido político, que é candidato, falar que não é político, porque hoje não é bom falar que é político, é ridículo. Já começa a enganação por aí, né? Já começou a enganar, né? Então tem que ser... Não, e fica muito claro essa diferença, né, doutor Paulo? Você veja bem, a última pesquisa do Temer traz ele com 92% de rejeição. E traz você num cenário já, no futuro segundo turno, você disputando com o Dória. Quer dizer, então... o povo sabe distinguir. Você tá eu já escutei, não, o Scarpa não podia estar no MDB, tinha que estar em outro partido. Mas não, eu acho que não tem nada a ver. Né? Você sabe, você tem razão, Chico. Algumas pessoas me falam, puxa, você está no MDB. Então eu pergunto, na hora, quando alguém me fala, isso é mesmo? Em que partido você sugere que eu estivesse? O PSDB tem a imagem péssima também. Péssima. O PT, imagem péssima. O PP, tem imagem péssima. A verdade é que os partidos políticos, os políticos estão num momento péssimo. Então eu poderia, de uma forma cômoda, ou momento não oportuno, continuar na presidência das entidades, que eu tenho meu mandato, eu fui reeleito praticamente unanimidade de votos, até dezembro de 2021. Poderia continuar presidindo o Senai, o SEDES, o Sebrae, a Fiesp, o Ciesp, que me deu muita satisfação, continuar cuidando dos meus interesses, das minhas empresas, enfim, continuar a vida muito feliz. E não me meter na política num momento tão ingrato e tal. Mas aí seria comodismo. Na verdade, eu acho que todos nós temos uma missão nessa vida. E eu estou muito à vontade. Se ganhar a eleição, é porque a minha missão é ser governador. E serei
e farei de tudo para esse Estado ser o melhor do mundo. E se não ganhar, eu vou agradecer ao eleitor de São Paulo e a Deus e vou descobrir que não está na minha missão. E vou voltar e reassumir meus postos aí nessas que são, como já disse, as maiores entidades do mundo. Né? Nós temos alguns gargalos em São Paulo. Você está preparado para isso? Saúde, educação. Você veja, aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, nós temos problemas aqui que são problemas que existem em outros cantos do Estado também. Quando você falou de saúde. Saúde, o que acontece? É uma desorganização. Você tem que pegar UBS, que são unidades, são um antigo posto de saúde, AMAs, que são ambulatórios, AMES, que são especialidades, hospitais de alta complexidade, e dá uma organizada nisso. Existem muitos entes da saúde, municipais, estaduais, cabe ao governo do Estado orquestrar. Nós não temos nem prontuário eletrônico, imagine só. Você é atendido em Taubaté, aí você vai estar em Bauru no dia seguinte e tem um problema de saúde, o médico que te atender em Bauru não sabe da sua história, porque não tem um prontuário eletrônico, ele entra no computador e tem lá a sua história. Entende? Então, você tem que ter um prontuário eletrônico, você tem que ter um atendimento, um primeiro atendimento de qualidade, porque senão a pessoa é mal atendida no posto de saúde ou no UBS, ele parte direto para o hospital. Aí sobrecarrega o hospital, muitas vezes, quando a solução é tomar uma aspirina. Entende? Então precisa organizar a saúde. Não é diferente na educação. Eu pretendo levar toda essa experiência do SESI e SENAI para o Estado. Nós temos bons professores, temos uma boa equipe, mas professor na escola pública não é respeitado. Os alunos vão para a escola e não aprendem. Nós temos 150 mil alunos aqui no Vale do Paraíba que são alunos do ensino fundamental e do ensino médio da escola pública do Estado. No Estado inteiro são 3 milhões e 800 mil alunos, e aqui no Vale são 150 mil. Não dá para essa turma, essa moçada, não ter educação de qualidade, amanhã não ter futuro porque não tiveram oportunidade de adquirir conhecimento, educação de qualidade. O professor também tem que ser respeitado. Não é? A segurança pública em todo o Estado é muito ruim, e aqui no Vale é a mesma coisa. Você tem gente baleada, esfaqueada, mulher violentada, tráfico de drogas, crime organizado, crack para tudo que é lado. Quer dizer, tem que dar uma enquadrada nessa história. E é isso tudo que me estimula, viu, Chico? Existe Cracolândia oficializada. Olha, é gozado. Essas coisas, para alguns assusta, para outros, no meu caso, me estimulam. Eu diria até no extremo que se o Estado de São Paulo tivesse tudo funcionando muito bem, tivesse tudo em ordem, eu ia cuidar dos meus negócios, das minhas empresas, das minhas entidades, das entidades que eu presido. Para que eu estaria na política? O que eu sinto é que há necessidade de outra visão, de sangue novo. Os tucanos, o PSDB já deu o que tinha que dar, 24 anos de poder. O que fizeram de bom, fizeram. O que não fizeram de bom, o que não sabem fazer. Os problemas são os mesmos hoje dos problemas de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Está na hora de grandes mudanças. É para isso que eu estou à disposição do eleitorado de São Paulo para as eleições desse ano. Sou pré-candidato a governador de São Paulo e serei candidato a governador de São Paulo. Meu nome vai estar lá na urna eletrônica como candidato a governador. Você falou na saúde, eu vou pegar um gancho seu da saúde ali e alguma coisa da segurança para pedir a sua opinião. Porque, você veja bem, a Dilma acabou sendo impeachmentada, né? Teve que sair para fora. O Michel agora está 92%, ninguém quer ele. Só que tem uma coisa, todos dois. O Lula está preso. O Lula está preso. Agora, todos eles passam a verba nacional, né? A verba através do SUS, federal, Sistema Único através do saúde. Então, por exemplo, a gente pode pegar a Taubaté, por exemplo. Você vai aqui em todas as UPAs, ela tem um banho de boutique. Então, você chega, a saúde está bonita. Os AMES, as UBS, elas estão todas reformadas. O problema está lá dentro. Né? Quer dizer, então, a gestão. Eu estou falando isso porque, veja bem, não estou defendendo o Temer, mas, quer dizer, daí ele fica com 92% lá, porque quando o cara vai lá, que está com a unha encravada, que ele está com dor de cabeça, e daí vem, quer dizer, mas o problema está mais no municipal do que na outra parte.
Porque o dinheiro do Fundeb, por exemplo, para a educação chega, o dinheiro para a saúde chega através do SUS, o dinheiro da segurança chega, quer dizer, aí é questão de gestão, né? Não, um grande problema de gestão em todo o Estado, sem dúvida. Né? Quer dizer, então, coisa fica. Você é a favor da atividade delegada? Olha, você fala dos policiais. Dos policiais. Dos Que é o policiais. bico, né? Chamado bico oficial. É. Eu estou falando isso que eu estou perguntando para o empresário, né? Quer dizer... Na verdade, você sabe que esses dias estavam aprovando, inclusive o atual governador estava lá defendendo o aumento do teto dos salários do Estado. Eu, sinceramente, eu não vejo que prioridade tem aumentar o teto. O teto hoje, salvo engano, é R$21.000. Poder aumentar o teto para que tenham pessoas que possam ganhar mais do que R$21.000. Eu acho que você tem que ter responsabilidade fiscal, você tem que ter um orçamento para o Estado e a conta tem que fechar. Mas se houver uma folga para você dar aumento, quem merece aumento é professor, é policial. Policial que ganha R$3.000, o professor que começa com R$2.400 no ensino básico, esse é que precisa de aumento. Então, qual é a preocupação do governo? De aprovar um aumento do teto. Porque se houver uma folga no orçamento do Estado, a ideia é aumentar para quem já ganha R$21.000, e parece que não é essa, não deva ser essa a prioridade, né? Então, eu penso que deve-se buscar, sim, eficiência, fazer mais com menos, para dar mais resultado, com menos recursos poder fazer mais, e tendo possibilidade, tendo folga de forma responsável, prestigiar professores, policiais que merecem. Porque professor é um educador, tem que ter todo respeito, consideração, e tem que ganhar bem. E policial é aquele que dá segurança, também corre risco, também merece todo o respeito, até porque a autoridade, a farda tem que ser respeitada, não é? Sim. E também merece ganhar bem. Então, se tiver que ter alguma folga e poder dar algum aumento, é para esse que deve ser dado aumento e não para quem já ganha R$21.000. Então, eu não sei qual a preocupação do governo do Estado de ficarem aumentando o teto de quem ganha 21 poder ganhar 30 ou 25. Essa não é a prioridade, e nem será no meu governo, não. A prioridade é administrar bem, buscar eficiência, mas sobrando algum recurso, prestigiar policial, prestigiar professor, esses que ganham, pelo que fazem, menos do que merecem. O que a Assembleia Legislativa fez essa semana, né, aprovando o teto que você está falando, se isso acontecer para o país inteiro, que é o país. Além disso, a pergunta é o seguinte: qual é a prioridade? Para que isso? Para quê? O Estado está sobrando dinheiro para o Estado? Você tem uma limitação no orçamento do Estado. É grande o valor do orçamento do Estado de São Paulo, mas você tem tudo alocado, tá certo? E se você puder, com uma boa gestão, fazer sobrar e puder dar aumento salarial, dê para policial, dê para professor, que ganha 2, 3, 4 mil reais, e não para quem já ganha 20 mil reais. Então não tem nenhuma preocupação com aumento de teto. Tem uma perguntinha aqui dos sindicatos sobre a contribuição sindical. O que é a sua ideia? Eu sou contra. Eu sou contra. Eu fiz um trabalho muito forte contra para pôr fim na contribuição sindical. Apesar que isso prejudicou, eu estava na presidência da Fiesp, eu estou ainda presidente, mas licenciado, mas estava na presidência, no exercício da presidência, e isso prejudica a Fiesp e todos os sindicatos que compõem a Fiesp. Mas nós temos que ter coerência. Eu sempre fui um guerreiro contra o aumento de impostos. Eu não posso ser contra o aumento de impostos e na hora que tiver um imposto que beneficia a Fiesp, aí a Fiesp é a favor do imposto. Não é. Então nós fizemos uma campanha e achei que foi muito bom o fim do imposto sindical. Cabe às entidades serem eficientes, venderem serviço, enfim, serem úteis e aí terem a sua arrecadação e se sustentarem. Então a minha posição sempre foi contrária a qualquer aumento de imposto e no momento que veio em discussão o imposto sindical, por uma questão de total coerência, apesar de prejudicar as entidades que fazem parte do sistema Fiesp. Nós temos aí mais que 120 sindicatos que representam os diversos setores produtivos de São Paulo.
todos eles, alguns dependiam bastante do imposto sindical. E a própria Fiesp, parte da sua receita também. Mas nós abrimos mão por questão de coerência. Aperta o cinto, refaz as contas, reduz despesa e faz as coisas caminharem sem imposto sindical. Então a minha posição é radicalmente contra qualquer tipo de imposto, aumento de imposto, e o caso do imposto sindical era alguma coisa que já estava da época da década de 50, enfim, do século passado, era hora já de acabar com ele. Tá. Não agrada muito os sindicatos isso, mas Sim. eu sinceramente é a minha natureza. Não. Eu não tenho nenhuma preocupação de agradar a todos, eu gosto de ser transparente, sincero e coerente. Imagine só, eu sempre contra aumento de imposto, derrubei o imposto do cheque, a CPMF, Sim. lançamos o Pacto em 2015, 1.200.000 assinaturas apoiaram o movimento do Pacto, tudo contra aumento de imposto. Aí quando entra na pauta o imposto sindical, por ele ser de conveniência da Fiesp, aí a Fiesp vai acomodar, vai aceitar? Não, aí seria incoerência. Então por isso que nós apoiamos o fim do imposto sindical. E acabou mesmo o imposto sindical. Eu vou chamar um comercialzinho de 5 minutinhos para a gente dar para Araújo Simão não puxar minha orelha, que é uma das top 10 aqui das construtoras do Vale do Paraíba, Cantina Gadioli e Laboratório Oswaldo Cruz. E a gente chama 5 minutinhos e a gente já volta. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Aqui, o futuro governador de São Paulo. Espero que próximo, irmão. E pré-candidato, por enquanto, ao governo do Estado, Paulo Scaff. Mas vamos conversar um pouquinho aqui sobre o nosso Estado, né? Sobre o nosso momento. E nada melhor do que conversar com um empresário que tem um sistema S na mão para falar de geração de empregos. Vamos? E é o que mais pega, por exemplo, hoje na região metropolitana do Vale do Paraíba. Na verdade, você sabe que na minha vida, o que eu fiz e sou especialista em geração de empregos, em empreendedorismo, em educação de qualidade, em formação profissional para dar oportunidade às pessoas, formação profissional através do Senai. Há 13 anos eu presido o Senai de São Paulo, educação básica de qualidade, esporte, cultura, através do SESI. Há 13 anos eu presido o SESI de São Paulo também. Empreendedorismo, como presidente do SEBRAE, tem isso como meta prioritária. Micro, pequenas empresas, MEIs, microempreendedores individuais, aquele que quer começar o seu negócio, aquele que quer aprimorar o seu negócio, que quer ter mais resultado, aquele que está empregado, mas quer mudar de vida, quer virar empresário, aquele que está desempregado e quer montar um negócio. Enfim, como presidente da Fiesp, a gente lida com todos os setores da produção, então sei bem fazer com que esse Estado passe, retome a gerar empregos, a fazer obras, investimentos. A gente precisa, aqui imagine só, o Vale do Paraíba não está ligado com trilhos e outras mega regiões. Você já teria que ter uma ligação de São Paulo, Santos, o Porto de Santos, com aqui o Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas. É necessário que as obras aconteçam, sejam sempre anunciadas. Veja a duplicação da Tamoios, por exemplo. Se fala nisso há décadas, tá certo? Agora está acontecendo. Então, são 21 quilômetros na serra,
Está acontecendo, mas demorou muito. Se não tiver terminado até lá, eu, como governador, vou exigir que seja acelerado o máximo possível. O contorno de Caraguá e São Sebastião, a revitalização, do Porto de São Sebastião. Falo muito, mas não aconteceu nada. Tira uma fotografia do Porto de São Sebastião de hoje, pega uma fotografia de 10, 15 anos lá, não aconteceu nada. Essa é que é a realidade, tem um potencial tremendo por causa do pré-sal. O Porto de São Sebastião pode ter, vamos dizer, um grande potencial de crescimento. Isso significa emprego, renda, negócio, você poder montar negócio, prestar serviço, enfim. Eu sou especialista nisso, é isso que o Estado precisa. O Estado precisa ser um Estado como sempre foi na cultura, está na alma de todos nós em São Paulo, alma bandeirante de trabalho, de desenvolvimento. Por isso que a fama de São Paulo ser a locomotiva do Brasil deixou de ser. Então é necessário voltar a ser uma locomotiva para valer, forte. E para falar em locomotiva precisa de trilhos, né? Então só se anuncia aí ferrovias, mas não sai nada também. Então eu pretendo realmente fazer com que hajam investimentos na infraestrutura, mas investimentos que aconteçam, não fiquem sendo só anunciados. A gente precisa fazer com que essas obras prioritárias aconteçam com velocidade. Investimentos em escolas de qualidade, investimentos na educação, investimentos na segurança, na saúde, de forma que as pessoas paguem impostos, mas sintam que há um retorno daquilo. O pior hoje é muito imposto e não tem retorno nenhum. A pessoa não tem segurança, quando precisa da saúde pública deixa a desejar, a escola pública não é de qualidade. E olha, eu posso até reconhecer que Taubaté, o município de Taubaté, tem até uma situação razoável, uma situação boa. Só que eu me refiro às escolas do Estado. Em Taubaté. O Estado tem escolas públicas estaduais no Vale do Paraíba, 150 mil alunos. Então essa moçada tem que ter oportunidade na vida e sem educação de qualidade, principalmente hoje em dia. A educação sempre foi importante, mas agora é indispensável. Você tem qualidade na educação, você não tem futuro. Essa é a realidade. Então eu vejo, viu, Chico, que tem grandes desafios aí, seja nesses serviços públicos, seja nos investimentos em infraestrutura, seja no empreendedorismo. E o que eu pretendo é, tendo oportunidade como governador, fazer com que tudo isso funcione para valer. Um dos investimentos que você podia fechar com a gente aqui, você vai... nós somos Oswaldo Cruz, né? Daqui por Batu. É um absurdo aqui. Aqui é outro problema. E há quantos anos se fala isso? Há quantos? Eu pergunto a você, há quantos anos se debate essa questão do Oswaldo Cruz? Eu estou completando 40 anos de formado como engenheiro agora e já se falava lá. Sim, e lamentavelmente é muita conversa e pouca ação. O que não é para fazer, se deve falar, não está na prioridade. Agora, aquilo que é necessário, tem que fazer um plano, vai falar, mas e há dinheiro para tudo isso? Olha, o Estado de São Paulo tem um orçamento alto, mas tem uma limitação, porque tem os compromissos todos, enfim. Tem que buscar eficiência ao máximo, o crescimento da economia ajuda a aumentar a arrecadação, enfim, tem que gastar menos e melhor, e o máximo que der que sobe para investimento, você tem que aproveitar. Se vai ser 5, 7, 10, 15 bilhões por ano, enfim, 20 bilhões, ótimo. Agora, isso não é suficiente para fazer um grande trabalho, mas aí tem o capital privado. Através de concessões, de PPPs, que são parcerias público-privado, você tem interesse, você tem capital, você tem grandes recursos, disponibilidade de dinheiro, tanto no Brasil como no exterior, querendo investir no Brasil. Então, na realidade, e São Paulo é sempre atrativo pela história de São Paulo, pela realidade de São Paulo. Então, eu quero dizer que eu sinto que há forma, sim, de atrair e ter dinheiro. Esse negócio de, para tudo, falar não tem dinheiro, isso você não tem competência, porque com competência o dinheiro aparece. A municipalização das escolas do Estado, você é a favor? Olha, as escolas, hoje o município está numa situação difícil, porque ele fica com o menor percentual da arrecadação. Quer dizer, 60% da arrecadação vai para o governo federal. Dos outros 40%,
30 vai para o estadual, 25 a 30, e o município fica com a menor parte. O município, ele não deveria ter responsabilidade de hospitais ou de santas casas. Isso é uma questão mais do governo federal, do governo estadual. É muito comum municípios assumirem hospitais porque na mão do Estado não funciona e tal. O município não deveria ter preocupação com segurança pública. É um dever do Estado. Quem é responsável pela segurança pública no Estado é o governador do Estado. Por isso que nós temos aí 110 a 120 mil homens na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Técnico-Científica e tal. Mas não funciona a segurança, o município vai lá e faz uma guarda civil municipal. Tudo isso é custo. Então o município fica sobrecarregado de uma forma. Na saúde, o município é obrigado a investir 15%. Sim. Muitos municípios investem 30%. Então, quando você fala, vamos pegar as escolas também do Estado e jogar para o município, bom, primeiro, antes disso, você precisa, então, discutir essa partilha de recursos. Porque você não pode jogar mais responsabilidade para o município sem ter recursos compatíveis para cumprir o seu dever. Senão a coisa também não fica boa, né? Na realidade, a obrigação do Estado, o ensino médio é de obrigação do Estado, do governo estadual. E o governo estadual também tem, no Estado de São Paulo, são o primeiro ciclo do ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano, 600 mil alunos. No segundo ciclo, que é do 6º ao 9º ano, são mais 1.300.000 alunos. Então, o governo estadual tem 1.900.000 alunos no ensino fundamental. Tem mais 1.400.000 alunos no ensino médio. Mais 200 mil de educação de jovens e adultos e 300 mil de formação técnica e outras coisas. São 3.800.000 alunos. Imagine só, então vamos jogar isso tudo para o município. E quem paga essa conta para os municípios também? Os municípios estão achatados. Então é necessário que o Estado seja eficiente. É necessário que ele cumpra o seu papel. Não adianta ter polícia e não ter segurança. Não adianta ter escola e as crianças não aprenderem. Não adianta ter hospital e as pessoas não serem bem atendidas. É necessário que as coisas funcionem. Por essa razão, eu quero ser governador de São Paulo, fazer funcionar. O momento que nós estamos vivendo, assim como eu não suporto esses conchavos, essas trocas, ninguém mais suporta. Então, quem vai eleger o futuro governador vão ser partidos, vai ser o povo. Porque eu quero o voto do povo, eu não quero voto de partidos, de trocas, eu não quero voto comprado direto ou indiretamente de ninguém. Né? Então, nesse sentido, eu fico muito feliz, eu quero ter esse processo todo, assim, com muita satisfação pessoal. E me dá muita satisfação pessoal falar, olha, não tem trocas comigo. Vamos começar certo, porque pensar que na época da eleição fica aquela troca-troca, compromete cargo, compromete isso, paga aquilo e tal, e depois na gestão vai ser tudo direitinho, não. Tem que começar certo, já a partir de agora. Tem que fazer certo, dar bom exemplo para que tudo corra certo depois, durante a gestão também. Governador, nosso futuro governador. Próximo. Futuro pode ser daqui 10 anos. E depois eu vou começar a perder energia, né, Chico? Agora eu estou com tudo. Mas, sabe, os anos vão passando e tal, eu quero dar tudo para o Estado, então eu preciso estar com essa força que eu estou ainda hoje. Eu já queria ser governador na outra, então, lá atrás, né? Tive com você nos projetos que você faz lá da Casa de Noel. Na Casa de Noel. Já votei em você para a Andréa, a esposa do meu amigo Rubens Freire, são gente boa. Você ajuda muito, né, com aquilo. Né? São alguns anos que você vai. Mas eu vou sintetizar aqui duas perguntinhas. Quais seriam os caminhos que você teria para trazer as novas indústrias para o Estado? E queria emendar na parte de turismo. Taubaté está 94 quilômetros de Ubatuba, 45 quilômetros de Campos do Jordão, 130 de São Paulo, 270 do Rio. Sem contar que nós temos o primeiro santo, que é Frei Galvão em Guará, em 40 quilômetros, Aparecida, que é a padroeira do Brasil, e a Canção Nova. Então, Taubaté é um polo de turismo. Então, eu queria saber o que você conseguiria gerar de empregos, né, com as novas indústrias aqui, e
essa parte de turismo, para Taubaté, está centralizado e que pode fazer alguma coisa muito forte. Não tem dúvida nenhuma, durante esses últimos anos a gente assistiu uma guerra fiscal, outros estados dando incentivos fiscais, e alguns dando e não cumprindo, dando e não entregando. Eu acho que essa fase é ultrapassada. Nós temos que fazer, sim, um grande projeto de retomada de crescimento industrial, do turismo, enfim, para que São Paulo novamente volte a crescer com índices importantes, né? Porque quando você tem crescimento, você tem emprego, você tem empreendedorismo, o cara monta o seu próprio negócio, ele vende serviço porque ele tem empresa já média, grande, que contrata serviço, dá oportunidade àqueles que começam. Nós temos que trazer tecnologia, startups, que são essas empresas que iniciam com uma boa ideia e tal. Enfim, e tudo isso que eu estou falando não é discurso, porque eu, como presidente da Fies, presidente do Sebrae, fiz isso durante esses anos. Inclusive, levei startups brasileiras para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, lá na região de São Francisco, em Palo Alto, enfim. Então, quero dizer que acredito em tudo isso e a gente vai fazer um plano forte, aproveitando todas as vocações de São Paulo e trazendo, seja a vocação turismo, aqui você colocou muito bem, você falou tudo que tinha que falar, Taubaté, essa região que nós estamos, está entre o eixo São Paulo-Rio de Janeiro, tem a praia aqui de Ubatuba, próximo, tem a Serra de Campos do Jordão, enfim, tem tradição religiosa, tem Aparecida, enfim, tem uma porção de coisas. Eu acho que a infraestrutura e a divulgação poderiam estar faltando. Se aquele tal do trem de alta velocidade que faria São Paulo-Rio com uma parada aqui na região, nossa, isso ia trazer a possibilidade de pessoas morarem aqui e trabalharem em São Paulo, enfim. Então, nós temos que analisar todas essas vocações regionais, realmente fazer virar realidade, seja no turismo, na indústria, no comércio, enfim. São grandes oportunidades que devem ser aproveitadas. Esporte. Vamos falar um pouquinho. Vamos falar de esporte, sim. Eu sou um incentivador do esporte, como presidente do SESI, trouxe para o SESI um esporte de rendimento. Hoje nós temos 18 modalidades. Nossas atletas do SESI São Paulo ganham medalhas internacionais. Em natação, por exemplo, a Etienne foi a primeira mulher medalha de ouro. A primeira mulher da história do Brasil, medalha de ouro, é atleta. Aliás, o SESI está precisando dar um espaço para nós, para Taubaté, né? Nós só ficamos sempre sendo vice, né? Taubaté é sempre vice do SESI aí. Você está falando do voleibol. Você está falando do vôlei. Do vôlei. Não, mas o time de Taubaté é bom, viu? Eu fico dividido quando Taubaté, quando fica para a final o time de Minas lá, o Cruzeiro lá, eu fico satisfeito, falo, bom, tem para quem torcer, porque quando é SESI e Taubaté, eu fico meio dividido, falo, pô, meu carinho pelo SESI, meu carinho pelo Taubaté também, enfim. Mas o que vale, na verdade, sempre como presidente do SESI, foi mais do que ganhar um campeonato, é estimular o esporte. E quando você tem competição, aquilo é saudável porque estimula o esporte. Mas o principal, nós temos aí o time de vôlei masculino, tem o time de vôlei feminino, tem o time de basquete masculino, tem, enfim, todos esses esportes é mais um estímulo para dar exemplo a milhares ou milhões de crianças, de jovens, a prática esportiva. Tanto é que os nossos times, a maior parte dos times de rendimento vieram da base. É um trabalho que começou, o exemplo, por exemplo, do basquete de Franca. Franca tem tradição em basquete. Nós pegamos o time de Franca e fizemos uma parceria. SESI Franca Basquete. Eu lembro. Você trouxe o Hélio Rubens na época? Na época não, ainda é. O Elinho é o nosso, o Hélio Rubens, meu pai e o Elinho é o técnico do time. Trouxemos o Leandrinho dos Estados Unidos e tal, muito bem. Lá, metade do time veio da base. Nós começamos em Franca, há 10 anos, um trabalho de base. Quando montamos, eu estou falando metade, não, porque tem tanta coisa na cabeça, 70% do time dos atletas vieram da base. Então é isso que vale. É a prática de esporte. Esporte é saúde, esporte educa, esporte da disciplina. Por isso é importante, a importância do esporte. Cultura. Bom, cultura aqui, que a região inclusive é testemunha,
que nossa Baquiana, sede de São Paulo, regida pelo maestro João Carlos Martins, muita gente não sabe que a Baquiana é nossa, é do SESI. Os músicos são funcionários do SESI. E o João Carlos Martins, que é um grande brasileiro, nosso maestro da Baquiana. Eu e a Cláudia fomos testemunhas disso, assistimos lá na Fazenda Bela Vista. Isso. O João Carlos Martins com a Baquiana, sede de São Paulo. Mas nós temos agora um novo programa, um projeto chama Orquestrando São Paulo. Nós vamos fazer 100 filhotes da Baquiana. Então, um exemplo, o maestro dando treinamento a outros maestros para que a gente tenha 100 orquestras no estado de São Paulo, que sirvam como exemplo para outros estados, com o objetivo de fazer 1000 orquestras no Brasil, dando oportunidade a talentos desconhecidos, a jovens que saem da rua através da cultura, através da música, enfim. E além disso, além da Baquiana, nós temos uma atividade cultural de teatro, de cinema, de música, de banda, de orquestra, para todo lado, em todas as nossas unidades, aqui em Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, enfim. Eu vejo assim, a educação tem que ser completa. A educação completa é aquela que você aprende na sala de aula, nos laboratórios, numa boa escola, mas também é aquela da alimentação correta, da quadra de esportes, da atividade cultural, da música, do cinema, do teatro. É isso que forma um bom cidadão. E é isso que a gente faz, isso que eu fiz ao longo desses anos todos, até poucos dias, quando me licenciei da presidência do SESI, do Senai, durante esses 13 anos que venho presidindo, e repito, ainda sou presidente, mas licenciado, porque sou agora pré-candidato a governador de São Paulo, e a legislação me obriga 4 meses antes da eleição a me licenciar, por isso que eu me licenciei das entidades. Caso eu ganhe a eleição, aí eu tenho que renunciar e aí para assumir o governo de São Paulo. Caso não esteja no meu destino, não seja a decisão do eleitor de São Paulo, eu vou agradecer de qualquer forma, e aí eu reassumiria todas as presidências que eu ocupava, porque o mandato atual vai até final de 2021. Se você permitir, nós estamos falando de pré-candidatura, tá? Sim. Aqui tem um pré-candidato a deputado federal aqui. O Igor, vem aqui, se você permitir, vamos bagunçar um pouco aqui. Tá bom, Igor? Tudo bom? Tudo bom? Bem, tá bom, Igor. O Igor está sem microfone, mas ele usa o meu aqui, ó. Você fala aqui perto da lapela do meu paletó. Ô Igor, por que você quer ser candidato a deputado federal? Exatamente como o senhor tem falado aqui, né, em toda a entrevista, a importância de renovar, né, a importância de fazer realmente uma nova política. Eu vejo isso muito no senhor. O senhor mesmo estando num partido muito tradicional, vem fazendo uma nova política, um novo jeito de fazer política. Muito bom. E você sabe, Igor, a nova política tem que pensar nas pessoas. Exclusivamente nas pessoas. Esse negócio de pensar em partido, porque de repente, governo, Chico, o governo cresceu, ficou aquele monstrengo que fica pensando nele. Esquece a população. É uma despesa tremenda, quer cobrar mais imposto, enfim. O governo está para servir a população. A classe política é para servir a população. Partido político é para servir a população. Então, o principal é o foco nas pessoas. E conversando com o Igor, eu gostei porque ele tem essa visão. É um jovem que está na política, que quer ir para Brasília como deputado, para fazer leis, para aprovar leis que sirvam e que façam bem as pessoas. Por isso que eu fico feliz aí que você está animado nessa empreitada. Exatamente. E é essa questão do Vale do Paraíba, né, que a gente tem falado tanto de projetos para o Vale, onde a gente, em Taubaté, por exemplo, a gente não tem nenhum deputado federal eleito. Um colégio eleitoral de 230 mil eleitores. Então, realmente, a importância, né, de ter representantes que realmente vão lutar pela gente, vão lutar por aquilo que a gente acredita. E você é de Taubaté, Igor? Sou de Taubaté. Você nasceu em Taubaté? Nasci, fui criado aqui, estudei. Sua família toda daqui? Toda aqui, eu sou filho de caminhoneiro e eu sou morador daqui, estudei, fiz ensino médio, faculdade, trabalhei sempre aqui na cidade de Taubaté. Muito bom. Taubaté com 220 mil eleitores. Quantos votos você precisa para se eleger deputado federal? Por volta de uns 70, 80 mil. Quer dizer, Taubaté poderia eleger rigorosamente 3 deputados federais. 3 deputados federais. Tranquilamente. E não elege um, tá errado, né? Tem que eleger, né? Tem que eleger. Tem a oportunidade do Igor aqui, né? Tem toda a questão das emendas, né? O dinheiro que pode vir, a verba federal, como o senhor explicou antes, essa divisão que acontece a partir de um deputado federal, que a gente consegue realmente trazer emendas para trazer projetos, construir escolas, construir hospitais.
para a cidade de Taubaté. Muito bom. Eu sei que você está com a agenda apertada também, mas eu estou puxando para mim, né? Tem que puxar para mim. Não, puxar para mim. Você puxando para você, está puxando para mim, que eu estou muito feliz de estar conversando com você. Então, mas eu deixei por último um pouquinho. O Igor outro dia esteve comigo aqui também. Ah, é? O Igor ficou 1 hora comigo aí e atingiu aí o estado inteiro, né, Igor? Sim, a gente teve Rio Claro, São Bernardo do São Campo. Bernardo do Campo, Caraguatatuba. O Igor foi muito bem aí com a gente. E você está bem representado aí com o Igor, com o Saldi, são pessoas... Saldi é empresário, é outro que sempre conversa comigo. Ô, Scarpa, nós precisamos trazer investimento para cá, nós precisamos desenvolver o turismo aqui, nós precisamos ter isso, nós precisamos aquilo. O Saldi é muito preocupado com Taubaté, é muito preocupado com a região aqui, e além de ser um empresário, alguém que está acostumado ao trabalho, ao desenvolvimento, ao empreendedorismo. Tem o Torino lá fora, que é meu amigo. Torino, homem da educação a vida toda, né? A vida toda dedicou à educação, à formação profissional, nosso diretor do Senai de Pindamonhangaba. E o nosso italiano, que também está lá fora. Mas eu deixei por último, queria tocar um pouquinho nas mídias, seria a última, eu prometo que vai ser a última. O setor de telecomunicações no país, você sabe, está na mão de meia dúzia de empresas. Então, existem os anõezinhos. Aqui você está numa, né? Uma pequenininha, uma comunitária. Você tem alguma... Você pensa em alguma coisa para você... Para pequena mídia? Você sabe que, em primeiro lugar, o problema da banda larga, e o governo anuncia, tem banda larga no estado todo. A internet não pega bem no estado todo, coisa nenhuma. Então, o primeiro passo é você ter, porque as coisas estão se transformando. Quer dizer, no momento que você tem em todo o estado de São Paulo, e isso eu vou me preocupar, e eu sei que não pega bem, porque muitas escolas nossas têm muita dificuldade. Não é? Então, em primeiro lugar, nós temos que preocupar em ter banda larga, ter internet de qualidade, que você tenha velocidade, qualidade, enfim, em todo o estado de São Paulo, dando oportunidade, porque hoje você tem realmente, através da internet, meios de comunicação fantásticos. O importante é ter qualidade na infraestrutura para permitir que isso aconteça. E quanto mais você democratiza a informação, é mais importante. Então, da minha parte, eu acho que é fundamental, por exemplo, o trabalho, por isso que eu estou aqui. Né? Eu estou aqui porque eu valorizo o trabalho que você faz, eu acho que é bom, é uma comunicação boa, correta, e que faz com que muita gente fique informada das coisas graças ao seu trabalho, e você merece toda a consideração e respeito. Minha filha brinca comigo, diz que a gente fala para a cidade e cochicha para o interior, mas a gente chega bastante. Então é isso aí, mas a definição da sua filha é certa, né? Você fala para a cidade e dá uma cochichada para o interior. Olha, agradecemos muito a sua presença. Eu que agradeço, Chico. Gostaria que o senhor voltasse, né? Se Deus quiser. Como governador eleito? Como governador eleito, não. Então, antes, inclusive. Então tá bom. Como nós, como comunitários, não precisamos transmitir o horário eleitoral, nós podemos trazer, né? É lógico. O maior prazer eu tendo a oportunidade e recebendo o seu convite, eu vou estar aqui quantas vezes for, que me dá bastante satisfação. Então tá bom. Meu amigo Chico, muito obrigado. Muito obrigado. Igor, boa sorte para você, tudo bom. Obrigado, Igor. Obrigado. Tá? Uma última mensagem para fechar, para quem está em casa. Olha, eu quero agradecer a você e agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, que assistiram a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, e dizer, levem a sério as eleições. Muita gente fala que está cansado de político, então não quer votar, vai votar em branco. Isso não resolve o problema, gente. Nós somos democratas, e uma democracia ela é operada pela política. A política é uma coisa bonita. E a política é composta de políticos. Então não tem política sem político. Então não adianta jogar tudo no mesmo saco. Tem que separar o joio do trigo. Tem políticos honestos, corretos, que praticam como deve ser a política. E o corrupto, o malandro, ele deve ser tratado como malandro, como criminoso, não como político. Nós não temos alternativa. A democracia é com política, e política é praticada por políticos. Então eu desejo a todos e peço a todos, votem com consciência, vejam a história de cada um. Quem fez só coisa boa a vida toda, vai continuar fazendo coisa boa.
Quem fez coisa ruim a vida toda é difícil corrigir. Pode ter até uma chance, mas a probabilidade é pequena. Votem e votem certo, e nós vamos ter um novo Brasil a partir do ano que vem. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.